Muito bem. Ah, vamos começar com esta nova aula de astrologia. Mas antes de começar, eu queria responder a uma das perguntas que vocês fizeram na aula passada. Ou seja, que vocês escreveram no comentário. No específico foi a Rosário, que perguntou se, além dos signos, ou seja, os planetas estão exaltados nos vários signos, mas ela perguntou se houvessem alguns graus especiais de exaltação. É muito bem, porque a resposta efetivamente é sim. Ou seja, os planetas estão exaltados mais no específico, num grau especial. Agora iremos ver. Mas já que estamos perto da Páscoa, é que efetivamente nós estamos a falar de graus específicos, pois a Rosário perguntou. Eu queria também dizer algumas coisas que cedo ou tarde devem ser ditas, e talvez podemos aproveitar e dizer diretamente hoje. Ou seja, há alguns graus no zodíaco que são particularmente importantes. Em primeiro lugar, temos este eixo, que é chamado eixo dos equinócios, e que identifica 2 graus, ou seja, este é 0 graus do carneiro e a 0 graus da balança. São 2 pontos do zodíaco muito especiais, ou seja, o Sol, num ano, muda mais ou menos cada dia, desloca-se de um grau no zodíaco. Essencialmente 1 grau cada dia. E, portanto, em 365 dias, percorre mais ou menos 360 graus. O começo do ano astrológico é a 0 graus do carneiro. Neste caso, estamos nos equinócios. Os equinócios são momentos, são dias do ano em que a altura, a durata do dia é igual à durada da noite. Portanto, noite e dia são equivalentes. Estes 2 momentos, estes 2 dias, que são 21 de março, mais ou menos, podem mudar um pouco, ser 21, 23, pois há algumas diferenças no calendário, os anos bissextis, todas estas coisas que nós não queremos entrar. Mas, em geral, por volta do dia 21 de março, o Sol, o dia tem uma durata do dia diurna igual a uma durada noturna. Portanto, é um equilíbrio equinócio. Também no dia 21 de setembro temos o mesmo. Acontece o mesmo. Na quadratura destes pontos há um outro eixo, que é o eixo dos solstícios. Portanto, a 0 graus do Caranguejo, a 0 graus do Capricórnio. Este é o solstício de verão, ou seja, quando o dia é o mais longo possível e a noite é a mais curta possível, e o equinócio do inverno, onde o dia é o mais breve possível e a noite é a mais longa possível. Então, estes 4 pontos são chamados 4 pontos cardeais do zodíaco. São os eixos dos equinócios, o eixo dos solstícios. E identificam pontos muito, muito sensíveis do zodíaco. Portanto, um planeta num destes pontos é algo de notável. De fato, estes pontos correspondiam também. Vamos introduzir também outros pontos, ou seja, aqueles que são a metade dos signos fixos. Ou seja, aquele que chama-se o coração do leão, a 15 graus do leão, a agulha do escorpião, a 15 graus do escorpião,
a boca do peixe a 15 graus do aquário, e o olho do touro, o olho de Deus, ou seja, 15 graus do touro. Estes são outros pontos muito, muito importantes no zodíaco. Quando o Sol passa por um destes pontos, há, em correspondência destes pontos, uma celebração de festas religiosas. Por exemplo, temos mais ou menos quando o Sol passa por 0 graus do Carneiro, pelo equinócio de primavera, temos 21 de março, temos várias festas na maioria das tradições, mas também temos na tradição cristã a Páscoa. Depois, a 15 graus do Touro, temos a Pentecoste. Por volta a 0 graus do Caranguejo, temos a festa de São João Batista, que opõe-se à festa do Natal. Ou seja, este é o nascimento de São João Batista, este é o nascimento de Jesus Cristo. Temos a 15 graus do Leão, temos a transfiguração. A 0 graus da Balança, temos o nascimento da Virgem, mas vamos ver também todas estas festas têm como um ritmo. É um ritmo onde há como um ritmo cósmico em que o ritmo espiritual humano pode se sintonizar. A 0 graus do Carneiro há como a ideia da ressurreição. Por quê? Porque o Sol passou da ser a noite, passou a ser a parte mais longa do dia, e pouco a pouco o Sol ganhou novamente vida. E portanto, quando o equilíbrio entre a noite e o dia acontece, ou seja, no equinócio de primavera, é o símbolo da ressurreição do Sol. Os antigos chamavam de Sol Invictus, Sol vencedor. Quando o Sol é no máximo esplendor, por São João Batista, é o novo nascimento. O novo nascimento, ou seja, uma renascença, é um reconhecimento, é um começo de um percurso que vai. Esta era chamada a porta dos homens, esta era chamada a porta dos deuses. Portanto, um percurso que deve portar o homem a desenvolver a sua espiritualidade para nascer como homo verdadeiro, homo, mulher verdadeira, e depois entrar em Deus. 0 graus da Balança há a união entre o masculino e o feminino interior. Depois, a 15 graus do Escorpião, temos o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos é, portanto, a viagem no além. E, portanto, estes formam uma estrela a 8 pontos. E estes são pontos muito, muito importantes a considerar, especialmente se vocês estão interessados a, não sei, a realizar uma experiência espiritual. Então, é melhor ter de conta destes pontos, destes dias, para realizar as operações da transmutação interior de acordo com os momentos mais propícios no céu. Ok? Além destes pontos especiais que têm uma profunda influência na nossa cultura, seja a cultura espiritual, seja a cultura usual, normal, religiosa, há alguns graus que são particularmente importantes. Ou seja, o Sol está exaltado em Carneiro. Está exaltado em Carneiro, mas no específico a 19 graus do Carneiro. Portanto, se o Sol for a 19 graus do Carneiro, é um ponto
é um ponto de máxima verdadeira exaltação. A Lua está exaltada em Touro, mas no específico a 3 graus do Touro. É o máximo da exaltação. Júpiter em Caranguejo, mas a 15 graus do Caranguejo temos Júpiter. Também a 15 graus da Virgem temos a exaltação de Mercúrio. A 21 graus da Balança temos a exaltação de Saturno. E mais a 28 graus do Capricórnio temos a exaltação de Marte. E a 27 dos Peixes temos a exaltação de Vênus. Então, em geral, não é necessário se lembrar destes graus. Estes são subtilezas, não são particularmente relevantes, mas de vez em quando acontece, especialmente talvez mais na astrologia horária, acontece que um destes planetas está num destes graus, então torna-se importante. É um sinal que a ação deste planeta é verdadeiramente mais poderosa. Portanto, estes são também os graus de exaltação. Os outros planetas, como Urano, Plutão e Netuno, não possuem um grau específico de exaltação. Muito bem, portanto, com isto terminamos. Acho que eu respondi à pergunta de Rosário, de Maria do Rosário, mas também queria acrescentar alguma coisa. Cada um destes graus possui um seu simbolismo. Este é algo de interessante. Há graus que são... cada grau possui uma imagem, um nome, está relacionado com um anjo na tradição. E, portanto, seja com uma inteligência angélica, vamos dizer, uma influência espiritual especial e, portanto, tem uma sua interpretação especial. Talvez um dia vamos fazer, mas claramente sendo 360 é um pouco mais complicado. Portanto, cada grau é como se fosse uma faceta, um rosto do Sol, um aspecto do Sol. E cada um destes graus, são diferentes formas, diferentes imagens do mesmo Sol, ok? Do mesmo Sol, mas cada um com uma sua particularidade e especialidade. Mas estes são, vamos dizer, são mesmo subtilezas avançadas. Por enquanto ficamos com simplesmente sabendo os domicílios, os exílios, as exaltações e as quedas. Portanto, vamos agora a ver aqueles que são os aspectos zodiacais. E depois vamos em frente. Até já. Então, na verdade, antes de passar a aula de hoje, queria terminar algumas coisas sobre a pergunta de Rosário. Só para dizer quanto estes pontos no zodíaco são antigos, esta tradição destes pontos no zodíaco é antiga. Este é um livro onde estão todos os desenhos da expedição de Napoleão no Antigo Egito. O Antigo Egito, naquela altura, ninguém conhecia, não havia uma cultura do Antigo Egito. Foi Napoleão que fez uma expedição no Antigo Egito e os seus colaboradores, ele fez esta expedição muito famosa. Havia pessoas que simplesmente desenhavam tudo o que encontravam. Este é um planisfero
que é o planisfero de Dendera. Esta é a representação do planisfero de Dendera. Este planisfero representa, agora vocês não conseguem ver com certeza, pois é muito pequeno, mas podemos fazer mesmo uma aula simplesmente sobre isto. Podemos ver várias representações de imagens. Estas imagens representam os planetas e os signos zodiacais. E nesta imagem nós temos exatamente os planetas nos lugares das exaltações. Então é mesmo uma representação similar a esta, só de uma outra forma, onde os planetas estão mesmo nos signos da exaltação. Pois esta configuração que nós vimos, segundo a tradição, uma da tradição mais antiga, era a configuração do nascimento da gênese do mundo. Portanto, dizia-se que a gênese do mundo aconteceu com os planetas nas exaltações. Claramente isto nunca vai acontecer, que Mercúrio vai ser mais de 60 graus do Sol, ok? Não pode acontecer. É algo claramente é algo de simbólico. Mas, muito interessante, vocês podem ver as mesmas divisões que nós fizemos. Ou seja, nós dividimos a asse dos equinócios, a asse dos solstícios, estas 4 festividades especiais. São as mesmas que eles fazem aqui. Temos o mês dos equinócios, o mês dos solstícios e 4 regedores ou pontos especiais pelas festividades religiosas. Aqui temos o Nun, as águas do Nun, e esta é Isis, que as águas primordiais, onde começa a criação. Esta é Isis, que representa estas águas primordiais e que é gerada a criação. Também aqui há uma particularidade que talvez falaremos um outro dia, se vocês querem, o fato que os signos zodiacais são invertidos. Ou seja, não seguem a ordem exata, ou seja, Carneiro, Touro, Gêmeos, mas seguem a ordem inversa, ou seja, Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo. Portanto, porque iremos ver, se vocês querem, se vocês vão fazer estas perguntas. Então, muito bem, este é só para concluir aquilo que nós vimos com a pergunta de Rosário. Se vocês têm outras perguntas, é só escrever nos comentários. Nós vamos responder assim que podemos fazer algo de dialético. Muito bem, agora vamos verdadeiramente começar com a aula. Ok? Até já. Muito bem. Até agora nós vimos os planetas simplesmente considerando os planetas como isolados. Os significados dos planetas. Tentamos também um pouco de misturar os significados com conjunções entre os planetas, mas essencialmente nós vimos os planetas numa forma isolada. Agora, nós devemos considerar que os planetas não estão isolados no sistema solar, mas interagem entre eles. E, portanto, há de fato o que nós vamos agora analisar serão as interações entre os planetas. Como é que estes planetas interagem entre eles mesmos? E esta interação entre planetas é chamada de aspectos astrológicos. Então, em geral, como é que funciona? Dois planetas no zodíaco não interagem entre eles, a não ser que realizem um aspecto, uma distância especial, uma distância angular específica chamada de aspecto. Ou seja, há alguns pontos no zodíaco, alguns ângulos entre os planetas que estão em ressonância. Quando estes planetas
entra em ressonância entre eles, então estabelece-se uma conexão entre os dois planetas. Os dois planetas, portanto, neste caso, começam a interagir. E podem interagir bem ou mal, dependentemente da ângulo de distância entre os dois planetas. Vamos fazer um exemplo para compreender do que é que estamos a falar. Vamos supor de ter um planeta, vamos supor seja Saturno. E vamos supor que Saturno esteja aqui, vamos dizer a 15 do Capricórnio. É claro que Saturno pode estar em qualquer ponto do zodíaco, as coisas aplicam-se da mesma forma, simplesmente é só mudar o ponto de começo dos aspectos que nós agora vamos ver. E vamos supor que Saturno interaja com o planeta, vamos supor que seja Júpiter. Se Júpiter estiver perto de Saturno, portanto pode ser um pouco mais, um pouco depois, mais ou menos 8 graus. Mas esta é uma indicação, é indicativa. Geralmente deve ser menos de 8 graus de distância entre um planeta e o outro. Então realiza-se uma conjunção. Por exemplo, neste caso, Júpiter e Saturno estão juntos no Capricórnio. O que acontece quando dois planetas estão juntos? Quando dois planetas estão juntos, eles acabam de poder ser interpretados sozinhos, mas é como se misturassem-se entre eles. É como se duas cores misturam-se. É como quando duas cores misturam-se, então não é mais possível separar um do outro, afastar um do outro. São uma única coisa, ok? Então, neste caso, diz-se que Saturno está em conjunção com Júpiter. O símbolo de conjunção é este símbolo aqui. E a conjunção, portanto, quer dizer que simplesmente há os dois planetas possuem 0 graus de distância, claramente com uma pequena descarta, pode ser mais 5, mais 8 graus, mais ou menos. Ok? Muito bem. Um outro aspecto é quando os dois planetas, vamos supor sempre Saturno, se encontrem na oposição. Ou seja, dois pontos opostos do zodíaco. Neste caso, se Saturno estivesse a 15 graus do Capricórnio, então, se Júpiter estivesse a 15 graus do Caranguejo, então os dois estariam na oposição. Então, nós diríamos Saturno está oposto a Júpiter, quando há uma distância de 180 graus. Claramente, na oposição, se a conjunção, os dois planetas formam uma única coisa e não podem ser mais analisados separados um do outro. No caso da oposição, pelo contrário, os dois planetas podem ser analisados um em oposição ao outro, afastado do outro, e a conexão entre eles é algo com alguns contrastes. A oposição produz o melhor e o pior. Ou seja, os dois planetas estão conectados um com o outro. Não estão, portanto, há uma forma de conexão, mas esta conexão tem alguns contrastes. Então, podem realizar o melhor se eles conseguirem juntar-se e canalizar bem este contraste, ou o pior, no caso de não conseguir lidar bem com este contraste, com esta oposição. Portanto, quando dois planetas estiverem em oposição, nós devemos analisar exatamente. Em primeiro lugar, devemos analisar qual dos dois estiver melhor, qual for melhor posicionado, qual for mais forte, porque claramente é o planeta mais forte que afeta o mais fraco, claramente. Ok? Depois, um outro ponto, uma outra distância angular, muito importante, é quando dois planetas estiverem a 120 graus de distância.
Por exemplo, se Saturno estiver a 15 graus do Capricórnio, quando Júpiter estiver a 15 graus do Touro, ou talvez a 15 graus da Virgem, então os dois planetas estão, diz-se, em trígono, e indica-se assim, um triângulo. Isto quer dizer que os dois planetas estão a 120 graus de distância. Por que diz-se trígono? Porque, essencialmente, nós podemos desenhar um triângulo equilátero. Ou seja, os planetas formam uma forma geométrica regular, um polígono regular, neste caso, o triângulo. O aspetto de 120 graus é um aspecto favorável. Então, os dois planetas ajudam-se sempre. É uma oportunidade, ok? Os dois planetas, um com o outro, conciliam-se muito bem, ajudam-se um com o outro na manifestação das suas ações. Portanto, um trígono é sempre algo de muito, muito favorável entre os planetas. É uma conexão, é uma ajuda. Um outro aspecto importante é a quadratura. Indica-se com um quadrado e é um aspecto de 90 graus. Portanto, se Saturno estiver a 90 graus em relação a Júpiter, por exemplo, a 15 graus do Carneiro ou a 15 graus da Balança, então os dois planetas dizem-se em quadratura. Por que dizem-se em quadratura? Porque eles formam uma metade de um quadrado. E se também juntamos com o ponto a oposição, forma mesmo um quadrado. Portanto, se nós desenhamos um polígono regular de um quadrado, os pontos, e posicionamos este quadrado num planeta, os pontos indicados por os outros vértices do polígono são os pontos que estão, neste caso, em quadratura, em aspecto de quadratura. A quadratura é sempre um aspecto de obstáculo. Não é necessariamente negativo, porque um planeta pode obstacular um outro planeta na sua má ação. Ou também pode ser os obstáculos, uma vez que estão vencidos, permitem um desenvolvimento maior do indivíduo. São lutas que permitem um avançamento, uma realização, uma concretização. Portanto, as quadraturas também podem ser boas. Embora geralmente na astrologia consideram-se maus, mas na verdade são simplesmente obstáculos. Obstáculos na realização, na ação de um planeta. Portanto, se Saturno e Júpiter estiverem em quadratura, quer dizer que a ação deles está um obstáculo ao outro. E, portanto, também devemos ver qual é o planeta mais forte, com mais dignidades essenciais, qual é aquele com menor dignidades essenciais, e, portanto, aquele com menor dignidades essenciais vai se manifestar de um jeito pior, ou também não se manifestar. Por fim, o último aspecto, dos aspectos maiores que nós vamos ver, é o sextil. O sextil, que é um aspecto de 60 graus. Ok? Portanto, num aspecto de 60 graus, nós podemos desenhar um hexágono. Portanto, se Saturno estiver a 15 graus do Capricórnio, então Júpiter deverá estar a 15 graus dos Peixes ou a 15 graus do Escorpião. Neste caso, este é um sextil. É um sextil por quê? Porque forma dois lados de um hexágono regular. Ok? Quando dois planetas estiverem em sextil, então eles também, este sextil é favorável, ou seja, ajudam-se, fornecem um suporte um pelo outro. Então, as quadraturas são
obstáculos. Os trígonos são situações favoráveis. Os sextis são suportes que os planetas dão um com o outro. Uma conjunção é uma união entre os planetas que não podem mais ser analisados separados um do outro, como nós quando nós misturamos duas cores um com o outro, e a oposição dá o melhor ou pior. É uma forma de contraste que dá o melhor ou pior. Então, estes são os aspectos. Também parece muito, muito difícil, mas há um jeito muito simples para reconhecer os aspectos. É este. Se nós consideramos, por exemplo, vamos supor, Vênus nos peixes. Então, como é que podemos ver quais são os trígonos de Vênus? Simplesmente, os peixes é um signo de água. Portanto, se os planetas estiverem em signos de água, então vão estar em trígono. Por exemplo, neste caso, Vênus será em trígono com a Lua em Escorpião e vamos supor Júpiter em Caranguejo. Okay. Se, pelo contrário, a natureza dos dois elementos dos signos não se dá bem, por exemplo, água e fogo, ou água e ar, neste caso não é a mesma, ok? E neste caso é uma quadratura. Aqui, por exemplo, poderia ser Marte e aqui poderia ser, vamos dizer, Saturno, ok? Neste caso, Vênus será quadrada a Marte e Saturno. Portanto, o que é mais importante é se a natureza, o elemento do signo entre os dois planetas é da mesma natureza, por exemplo, no caso de água com signos de água. Ok? Então, é preciso ter um pouco de familiarizar um pouco com os aspectos e por isto eu diria que seria o momento ideal para fazer o exercício 42 e 43. Ou seja, identificar todos os aspectos presentes nos dois mapas seguintes. Então, daqui a breve, vamos corrigi-los juntos. Até já!
Vamos corrigir o exercício 42 e 43. Então, em primeiro lugar, devemos dizer há muitos outros aspectos que nós, aspectos menores que nós, todavia, nós não vamos analisar por enquanto. Vamos fazer no curso subsequente. Também queria dizer que há muitas exceções, particularidades, e isto também vai se ver com a prática, ok? Vamos começar. Por exemplo, no número 42, nós logo notamos que há duas oposições. Em primeiro lugar, notamos uma conjunção Mercúrio-Vênus. Estes dois planetas estão juntos, perfeitamente juntos. Então, de agora adiante, nós não podemos mais falar de Mercúrio sem considerar Vênus, nem falar de Vênus sem considerar Mercúrio. Os dois estão juntos ao Sol. Agora, é verdade porque estão perto do Sol, mas vocês podem ver que estão afastados. Estão um num signo e o outro no outro signo. Como é que podemos considerar esta? É uma conjunção ou não é uma conjunção? Sim e não. Ou seja, quando há uma mudança de signo, é como se nós, num quarto, nós tivéssemos um muro, uma parede a separar as duas partes do quarto. Portanto, se uma pessoa fizer muito barulho, senta-se também na outra parte do quarto. Mas se o barulho não for muito forte, os dois não percebem a existência um do outro. A mesma coisa acontece aqui. Ou seja, eles estão perto, muito perto, há uma separação, portanto, de qualquer forma, sendo o Sol muito importante e sendo muito perto um com o outro, de uma forma ou de uma outra estão juntos, ok? Mas não como se estivessem todos no mesmo signo. Por exemplo, Júpiter e Saturno, não sei se nós poderíamos considerar juntos ou não, ok? O que acontece, na verdade podemos, por quê? Porque se este forma uma única conjunção, esta conjunção está oposta a esta outra, ok? Por quê? Porque se nós considerarmos juntos estes vão ser uma mesma realidade, e esta, portanto, opõe-se, porque o Sol opõe-se netamente a Júpiter e Netuno opõe-se netamente a Mercúrio e Vênus. Okay? Além deste, este é um aspecto muito da Terra em consideração, não é incrivelmente simples, mas além disso nós notamos um trígono entre Saturno, Marte, Lua, Saturno. Não é exato, pois Saturno está a 20 graus, a Lua está a 22, Marte está a 18, mas essencialmente estão em trígono um com o outro. O que é que falta? Também Marte está em sextil com Netuno, pois há 60 graus, mais ou menos, entre Marte e Netuno. No enquanto Marte está quadrado a Mercúrio e Vênus, pois há uma distância de 90 graus entre Marte, Mercúrio e Vênus. Por fim, há um trígono entre Urano com o nó ascendente, Urano, Mercúrio e Vênus. Acho que identificamos todos os aspectos. Aqui há um aspecto que chama-se de Antichon, mas nós não vamos ver. Essencialmente é uma confirmação que este Júpiter e Netuno estão juntos. Ok? Vamos resolver o número 43. Vamos analisar hoje, então. Vamos ver a conjunção Júpiter
Júpiter, Sol. Estes dois planetas estão juntos um com o outro, com certeza. Também temos esta conjunção entre Saturno e Vênus. Júpiter e o Sol estão em Carneiro, que é um signo de fogo. Plutão também está em um signo de fogo. E a Lua também está em um signo de fogo. De fato, formam um trígono. Muito bem. Tem outros aspectos, não possuem quadraturas. Há um sextil entre o Sol, Júpiter e Netuno. E por enquanto, não, nada mais. Saturno e Vênus estão opostos a Marte. Também estão quadrados a Netuno e também a Lua. E pronto, nada mais. A Lua está oposta a Urano e também está quadrada a Marte. Não há outros aspectos. Marte está quadrado a Netuno e, portanto, aqui acabamos com o nosso quadrado. Mais ou menos, sim, há um sextil entre Urano e Plutão e há talvez este sextil entre Urano e Júpiter é um pouco demais, talvez não há efetivamente um sextil. Ok? Portanto, esta é a análise de todos os aspectos do mapa. Depois desta análise, nós devemos começar a familiarizar em interpretar os aspectos, ou seja, o que é que estes aspectos significam. Para fazer isto, vamos fazer o exercício número 46. Portanto, daqui em breve, vamos corrigir o exercício número 46. Até já.
Muito bem. Vamos corrigir o exercício número 46. Aqui temos uma quadratura entre Marte e Mercúrio. Então, uma quadratura, nós já vimos, é um obstáculo. Ou seja, os planetas, nas suas ações, obstaculam-se um com o outro. Neste caso, quando temos uma quadratura, uma posição, nós devemos ver qual é o planeta que é mais forte e qual é o mais fraco. Por quê? Porque o mais forte afeta o mais fraco. Okay? Neste caso, nós temos Marte no Carneiro. Portanto, é muito improvável conseguirem afetar Marte no Carneiro. Ele exprime-se muito bem. Mas Mercúrio no Caranguejo é quadrado a Marte. Mercúrio no Caranguejo não tem uma dignidade essencial particular. Portanto, sendo quadrado a Marte, vai ser afetado. Então, Mercúrio no Caranguejo, o que quer dizer? Quer dizer uma fala empática, uma pessoa empática, talvez um pouco tímida. Neste caso, a quadratura de Marte quer dizer um problema no impulsos na ação que impedem esta. Pode ser uma pessoa que seria empática, mas depois tem um impulso à ação que impede esta empatia. Ou pode também ser uma pessoa que tem timidez em falar, um gaguejador, ou outros exemplos. Pode ser também uma criança que, por exemplo, está obstaculada da um jovem em fazer alguma coisa. Depende do significado do Mercúrio e do significado do Marte, depende do contexto. Okay? Aqui temos Saturno e Lua. Também aqui estão quadrados, os dois. Mas, neste caso, Saturno em Carneiro está em queda. Portanto, é muito fraco. Enquanto a Lua no Caranguejo está domiciliada. Portanto, aqui vai ser, por exemplo, se estes dois planetas representassem duas pessoas, este vai ser um velho, uma pessoa imprudente, um velho imprudente, obstaculado por uma mulher. Neste caso, Saturno em Carneiro representa uma falta de prudência, uma pessoa imprudente, pois Saturno está a prudência e o Carneiro tem esta iniziativa contínua, este impulso. Quadrado à Lua, portanto, uma falta de imprudência dada, por exemplo, da uma imaginação muito fértil. Portanto, a imaginação da Lua, porque Lua em Caranguejo dá várias coisas, pode ser a imaginação, impede a prudência dele, ele faz coisas que não são prudentes. Aqui temos, pelo contrário, a oposição Saturno-Lua, onde a Lua está em Capricórnio e Saturno está em Caranguejo. Neste caso, é mesmo ruim, por quê? Porque a Lua está em exílio e Saturno também está em exílio. Portanto, nenhum dos dois ganha nada. Os dois estão também num aspecto que chama-se recepção, porque trocam os domicílios um com o outro. Portanto, estão mais conectados. Mas isto quer dizer, a Lua, que representa a imaginação, a sensibilidade, está parada por estar em Capricórnio. Portanto, um aspecto frio, depressivo. E Saturno em Caranguejo quer dizer um apego ao passado. Portanto, é uma pessoa depressiva que apega-se no passado. E os dois planetas estão numa ação destrutiva um com o outro. Neste caso, pelo contrário, o último, temos um trígono. Por quê? Porque a Lua está em Caranguejo e Netuno está nos Peixes. Os dois possuem os dois signos possuem o mesmo elemento, estão em trígono. E, portanto, neste caso, a imaginação da Lua pode ser favorecida da uma inspiração de Netuno. Pode ser uma mulher, por exemplo, a Lua em Caranguejo, ajudada por
uma inspiração, ou algumas... Netuno em peixes pode também ser uma viagem no mar, ok? Então, tudo depende claramente, ou um prodotto farmaceutico, tudo depende, embora seria melhor em escorpião. De qualquer forma, tudo depende do contexto, ok? Para nós é importante compreender quando há aspectos como quadraturas ou posição, encontrar qual é o planeta que vai ser afetado e qual não, e tentar de compreender o mecanismo através dos quais os planetas afetam-se um com os outros. Vocês podem, sozinhos, fazer os exercícios 47, 48 e 49. Estes serão muito úteis nos mapas astrais que nós vamos ver daqui a pouco. Até já!
vamos utilizar os aspectos para analisar o mapa astral, que agora iremos ver. Mas antes de analisar este mapa astral, queria acrescentar uma última coisa sobre a resposta de Maria Rosário, que efetivamente é muito, muito interessante. Maria Rosário perguntou também se ter um planeta ao começo de um signo é mais forte do que no fim. Em geral, sim. Em geral, sim. A não ser nos lugares que nós vimos, ou seja, alguns graus especiais, o começo de um signo é sempre mais forte do fim de um signo. Portanto, por exemplo, quando o Sol ou uma lua nova começa no começo, nos primeiros graus de um signo, é algo de notável. Por exemplo, há uma tradição que diz quando a lua nova começa a 0 graus do Carneiro, este corresponde a uma especial abenção, o perdão dos pecados anteriores. E isto será uma lunação, uma luna nova que vai acontecer daqui a 2 anos, no 2022. Mas por que estou a falar disto? Porque no mapa astral que nós iremos ver, mesmo acontece algo assim, ou seja, o Sol está a 0 graus, 0 graus do Carneiro. No enquanto, a Lua está a 13 graus do Capricórnio, Mercúrio está a 12 graus dos Peixes. Temos Vênus a 6 graus dos Peixes, portanto, junto a Mercúrio. Marte a 20 graus do Aquário. Júpiter a 2 graus do Capricórnio. Saturno a 17 graus do Capricórnio, portanto, aqui temos uma conjunção muito interessante. Saturno, Lua e Júpiter. Urano a 17 graus do Leão, portanto, oposto a Marte. Netuno a 8 graus do Escorpião. E por fim, Plutão a 4 graus da Virgem. O nó ascendente está a 24 graus, mas aqui não é particularmente relevante neste mapa. Então, este é o mapa astral que eu queria que vocês analisassem pouco a pouco, com calma, metodicamente, analisando também os aspectos dos vários planetas e tentando analisar o mais que puderem. Assim que a próxima vez nós podemos analisar juntos e também acrescentar algumas coisas. Eu queria que vocês procedessem com o método, que embora não seja... é um método, não é nada de particularmente especial, mas no começo é um método didático que pode ser útil para dar um rumo ao trabalho. Portanto, queria que vocês analisassem à vontade, analisando o Sol e Marte, o aspetto emotivo, analisando a Lua pela psique e Vênus pelas relações sentimentais, o aspetto mental, analisando Mercúrio e Saturno, e também
um aspetto religioso e spiritual, analisando Júpiter, Vênus e Netuno. O Sol é a vontade, Marte o dinamismo, a Lua a psique, a alma, Vênus para representar as relações sentimentais, Mercúrio aspetto da comunicação, da mente dedutiva, lógica, analítica, Saturno da síntese da filosofia, Júpiter o aspetto religioso, da fé, Vênus o aspetto da caridade e Netuno o aspetto mais místico. Eu queria que vocês analisassem assim que nós, considerando os aspectos, as exaltações, os domicílios, as fraquezas, tudo isto assim que nós, próxima vez, podemos analisar juntos. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desta aula e então, até a próxima. Tchau, tchau.